Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. Às 10h05, 10h05, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, a verdade total em tempo real. Nós estamos na Rádio Independente FM 93.3, o Diário FM 97.9 e o Facebook de O Diário, aos sábados das 10 às 11h30 e às vezes até às 11h40 e às vezes até às 12 horas. E você pode sintonizar o nosso Facebook, facebook.com/online, ouça, veja e navega. Bom dia, doutor Luiz Bezerra. Gostou da frasinha, né? Ouça, veja e navega. Bom dia, bom dia. Você está ficando cada vez melhor, viu? Depois de velho, sim. A sua sorte é que você é jovem ainda, tem muitos anos pela frente, né? Tem muito que aprender, mas já aprendeu tudo, né, Lina? Você... Então vamos lá, minha gente. Programa Verdade Total iniciando. A gente pede e convoca, né, os ouvintes do programa para que façam perguntas, para que participem ao vivo conosco, tire suas dúvidas, enfim, estamos aqui para isso, né? E nós estamos no Facebook hoje reforçado, porque o Kleber Carvalho e o André Almeida Teixeira, na mesa de som, o Ismael Santos. E também com a cobertura do Marcelo Medeiros, é uma equipe toda trabalhando para que nós atinjamos o maior número de telespectadores, de ouvintes, de internautas possível. Nossa meta é esse. Nós tínhamos inclusive um convidado hoje, esperamos, ele até solicitou para que viesse o programa, e o assunto seria, mas nós temos outros assuntos, sobre a reforma trabalhista. É um sindicalista, estamos à disposição. E inclusive elogiou muito o programa, diz que é um meio de comunicação entre a classe trabalhadora. Então nós mais uma vez convidamos também, além de membro da mesa, o Nestor Leonel dos Santos, que é diretor sindical da parte patronal. Então a gente para também acompanhar as duas partes. E o Monteiro Neto, que na semana passada fez um comentário muito importante a respeito dessa reforma trabalhista, da reforma da Previdência, foi até elogiado. E esse cidadão, que ainda vai participar do programa hoje, ou outro programa, ele falou que a nossa intenção não é causar polêmica, apenas é trabalhar para que seja aumentado o número de empregados em Barretos, porque o número de desempregados é bastante grande. Ele está muito certo. Bom dia, doutor Leonel dos Santos. Obrigado aí pela presença novamente. Bom dia, senhor Monteiro. Bom dia, senhor Onofre, senhor Luiz, Ismael e toda a equipe que está aqui na retaguarda. Você falou seu Monteiro, seu Domingos, você queria falar, né? Seu Domingos. Eu falei Monteiro? Você falou bom dia, seu Monteiro. Falou Monteiro e é a mesma Você quer dizer que é a mesma coisa que está aqui, né? Mesma coisa. Bom dia, seu Domingos Neto. É um prazer estar aqui novamente. Esse programa de grande audiência e grande importância, como o senhor falou do sindicato. Barretos está precisando mesmo de muito emprego. A gente está vendo aí a carência, está vendo aí, acabei até não desligar. Então, para mim é um prazer estar aqui no programa novamente. Olha, por falar em... Mas antes, bom dia, Onofre. Eu ia dar um assunto já, mas bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Leilo, Luiz, professor Nestor, Domingos Neto, Ismael. Grande a minha satisfação e levar ao conhecimento que essa semana foi uma semana abençoada. Graças às chuvas que nós tivemos, deu um sentido diferente de ânimo para todo o barretense e, consequentemente, apagando aquela poeira e melhorando o estado de saúde daqueles que têm problema com respiração. Satisfação, Leiro, de estar mais uma vez aqui no seu programa para nós darmos os nossos pareceres, os nossos elogios e críticas com referência à verdade total em tempo real. Olha, no programa passado, o levantamento realizado pelo Adriano Vieira, foi também muito bom a audiência, a presença de internautas, aqueles que nos acompanharam pelo Facebook,
Foram 2.467 pessoas alcançadas. Houveram 24 comentários e um compartilhamento. Público, base, homens de 45 a 54 anos. Teve uma semana aí que as mulheres dominaram esta faixa etária. Os estados que mais captaram o programa Verdade Total em tempo real, pela ordem, foram São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Estivemos todos nesse estado, através desta máquina extraordinária que é o Facebook. A audiência é bem crescente, né, Lelo? Graças a Deus o programa tem merecido esse atendimento e essa audiência espetacular. Aliás, nós começamos com a Rádio Piratinga só, a Rádio Piratinga AM, que depois passou para a FM, cresceu bastante. O jornal O Diário, o Diário, incorporou-se e depois a direção do Grupo Monteiro de Barros, o Joãozinho e o Marcelinho, houveram por bem também implantar o Facebook. Então aí já não falta mais nada, só falta uma televisão para mostrar. Mas como só dá velho aqui, não é muito interessante. Olha, professor, Nestor também é velho? Já é idoso, né? chegando lá. Pois é, mas é uma brincadeira. Tem tanto cara de idade na televisão que achou em muita gente. O público, então, para homens de 45 a 54 anos. Entre as mensagens, nós destacamos aqui do Odair Silva, uma mensagem muito interessante. Ele diz que o empresário está traumatizado, isto inibe novas contratações. Vem sendo punido pela justiça trabalhista, muitas vezes indevidamente. Ouço isso diariamente, abraço a todos da mesa. E o José Vieira também mandou assim, até para gáudio da gente aqui na mesa. Muito bom esse programa que coloca a população a par do que está acontecendo na cidade de Barretos. Portanto, esses dois destaques do programa passado. Já pode então, né, doutor Luiziara, o pessoal já manter contato aí através do nosso Facebook do Diário. Mas antes eu queria fazer um comentário sobre o Outubro Rosa, que nós estamos no mês de outubro, né? Esse Outubro Rosa é para que as mulheres possam fazer essa prevenção sobre o câncer de mama, fazer os seus exames. E eu não sei se vocês notaram, pelo menos aqui o pessoal que está no estúdio, nós estamos todos revestidos de rosa. Pode olhar que o estúdio da Rádio Diário, Rádio Independente, aqui para o programa, está todo de rosa, né? Isso é muito importante. Inclusive a logo do jornal O Diário também está em rosa, para que, alertando, também participando ativamente dessa campanha que é importante. O meu perfil também no Facebook está de rosa, para que a gente possa alertar as mulheres. É muito importante, né? O câncer de mama é um câncer que, se você prevenir, se você tiver uma atenção especial a ele, você jamais vai ter um fim muito triste. Então, faça a prevenção, faça o exame regularmente, que é muito importante isso. Por isso que esse outubro mobiliza a população brasileira em torno disso. É muito importante, e o jornal O Diário, a Rádio Independente, as organizações Monteiro de Barros estão todo de rosa para que essa prevenção seja feita por todas as mulheres. Eu não concebo que em Barretos alguém deixa de fazer esse exame. Porque está Barretos, é aqui. Você vai lá no Hospital do Câncer, está tudo bonitinho. Mas muita gente muitas mulheres acabam achando que está tudo bem, né? Ainda tem aquele velho conceito das pessoas, né? Eu não vou no médico, porque se eu for, eu vou achar. É bom achar, pelo menos no início. Muita gente, homem principalmente, eu não vou no médico não, porque de repente ele encontra alguma coisa, então não quer encontrar. Mas se encontrar no começo é muito bom. E tomara que encontre naquele momento, né? Então as mulheres... Preconceito, as mulheres não, doutor mesmo, Luiz? Hein? Não é preconceito, muitas vezes, do exame de toque, não, porque tem muitos que não vão por causa desse Não, lado mas de tem outro preconceito. tipo de exame. Eu não estou só falando do toque, que é o exame para próstata. Estou falando de qualquer tipo de exame. O homem não gosta de ir ao médico. Isso é cultural, né? A mulher também. Eu tive um amigo assim, mas as mulheres vão mais ao médico. Agora, o problema do seio, as mulheres acham que está tudo bem, está tudo bonitinho, essa coisa toda, mas muitas vezes tem um carocinho ali que ela não está percebendo, né? Então, indo ao médico, ele vai perceber tudo isso. E outra, a autoridade na cidade até comentou, levamos ela em casa. Ela faleceu depois, não sei se foi disso, mas nunca foi fazer um exame. Então. E gente da sociedade.
Mas você vai pensar o quê, né? E com o exame aqui em Barretos. E outra, a pessoa tem que entender também que se vê, igual o senhor falou, no início, a chance de cura é muito alta. Muito alta. E outra, e se deixar a tardia, quando que vê lá no grau 3, no grau 4, quer dizer, vai mutilar a mulher, quer dizer, vai ter aquele problema de arrancar um órgão do corpo. Então, quer dizer, o preventivo é a melhor opção para ter uma qualidade de vida e para ter uma velhice ou uma vida saudável e sem as preocupações, porque o câncer, infelizmente, esse mata mesmo. Então, não tem, se deixar para muito tarde, não tem remédio não, vai sofrer muito. E vamos então à participação dos nossos ouvintes no programa Verdade Total através do nosso Facebook. Nós estamos ao vivo para todo mundo, né? O Ismael Santos, que é nosso técnico aqui, José Roberto Segovia e Marcelo Monteiro de Barros estão assistindo o programa. A Silvia Loureiro está dando bom dia a todos nós, né? O Marcelo está fiscalizando. O Marcelo está fiscalizando, né? Bonitinho, Marcelo. Puxar a orelha nossa. Ele não né? vem aqui, mas está fiscalizando. Mas a gente está fazendo a coisa direitinho, né, Marcelo? E também a Silvia Loureiro dando bom dia a todos. A Febates Ana Paula dando bom dia. O Zé Roberto Segovia, lá de São Paulo, né? Ele está sempre atento a tudo que a gente faz aqui. Ele está dando bom dia. Luiz Lotifala Miziara, Domingues Neto, Barretos e São Paulo equipes. Bom dia a você também, Zé Roberto Segovia. E vamos, e sempre alertando os nossos ouvintes para que façam qualquer tipo de pergunta que nós estamos aqui para responder, para esclarecer as suas dúvidas. Bom dia, Luiz Carlos de Nisburg. O celular tem que funcionar, cara. Liguei, deixei recado, não tem retorno. Estou chamando a atenção publicamente. Você não pode fazer um negócio assim com o idoso, cara. O idoso fica... Os caras, quando vão ficando importante, né? Fogo, né? Mas não é, Leila, que eu estou selecionando as minhas amizades agora. Mas você está dentro delas, viu? Pode ter certeza Estava disso. assustado já. Mas olha, por coincidência, né? Eu cheguei até atrasado aqui hoje, mas eu já tinha te falado que no sábado passado que eu viria hoje, né? Que eu estaria aqui. Mas cheguei atrasado porque eu estava justamente ligando na operadora, estava com um questionamento lá com a operadora. Foram 15 minutos, né, para a pessoa conseguir, porque ela fica insistindo com algumas outras opções e tudo mais. Foram 15 minutos para chegar até na resolução lá do meu questionamento com a operadora. Mas só colocar aqui, Lilo, essa questão desses meses, né, desses eventos aí marcando essas importâncias, como a questão da prevenção do câncer, né? A Simone, inclusive, ela foi semana passada fazer o exame, ela faz todos os anos. E nós temos aqui em Barretos o privilégio de ter um hospital com um hospital de câncer, que é referência, né? E aberto aqui para fazer esses exames. O mês que vem entra aí o Novembro Azul, se eu não me engano, né? É Novembro Azul. Que é chamando a atenção para os homens. E o mês passado foi setembro, nós tivemos ali o mês da consciência contra o suicídio, né? Então, ou seja, são campanhas aí que vem alertar a nossa sociedade, que nós temos aí problemas na questão de saúde, e muitos desses problemas nós temos aí como estar revertendo, né, cuidando e com a prevenção. E está acontecendo agora na região dos Lagos a terceira caminhada lado a lado com o idoso. E no primeiro encontro o paraninfo foi o Monteiro Filho, no segundo sempre escolhe um idoso, né? No segundo eu tive o prazer de ser o padrinho da caminhada, e hoje é Maria Augusta Lopes Vilarinho. Inclusive vai ser o nome da semana, será homenageado aqui na Rádio Independente, no Grupo Monteiro de Barros. Aqui o Marcos de Santos, viu? Ele acaba de mandar uma mensagem para a gente também, dando bom dia a todos. Parabéns pela atitude do grupo, deve ser o Grupo Monteiro de Barros, lógico, né? A prevenção ao câncer de mama. E pelo assunto de hoje do programa sobre a reforma trabalhista. Assunto tão importante e ainda tão pouco discutido. É verdade, viu? E a reforma trabalhista vai entrar em vigor agora no mês de novembro. A gente tem que discutir muito. Muita gente é contra, muita gente é a favor, mas nós temos que ter a experiência dela em uso, né? Para ver se realmente vai aumentar o número de empregos em todo o país. O que nós precisamos é aumentar o número de empregos. E a reforma trabalhista é muito antiga. Por isso que era preciso passar um pente fino nela e colocar uma nova imagem da lei trabalhista no Brasil. Nós estamos esperando o convidado, se teve algum problema a gente passa para outro dia, mas convidamos até o Nestor Leonel, que é da parte trabalhista, diretor do Sindicato Rural, o Buc, que é sindicalista também, e seria sim um debate, porque essa pessoa do sindicato elogiou muito, Marcelinho, o programa de sábado passado, com a participação do Monteiro Neto. Ele fez uma explanação muito inteligente,
Ele falou, é isso que a gente quer. Aí foi até ético demais, a gente quer dar emprego. O restante dá-se um jeito. Foi um bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia você, ouvinte da Rádio Diário, da Rádio Independente FM. Prazer estar aqui contigo hoje. Acho que temos muitas reformas que estão em pauta hoje no cenário nacional e também barretense, que foi a reforma trabalhista. Temos também uma reforma que era para ser a reforma política e também não foi reforma nenhuma. Podemos falar que não houve reforma. Também temos a discussão da reforma da Previdência. Então, o que se tem são várias reformas que o país precisa para crescer. E é sempre a nossa obrigação aqui discutir sobre elas como uma dose melhor para um Brasil melhor e para uma Barretos melhor. Tem um assunto que eu preparei aqui que é importante, né? Porque nós sempre falamos aqui o problema de empréstimo consignado. A gente sempre orienta, gente, o dinheiro do fiado não acaba, mas é um risco. Se eu passo a pé pelo centro todos os dias e você vê nessas casas de crédito cheio de pessoas humildes esperando ali a oportunidade de você pegar um empréstimo. E aquele empréstimo é de 20, 30 meses, 40 meses, às vezes descontado em conta. Quantas pessoas, agora não porque já acostumaram, chegaram para mim na primeira implantação desse sistema, meu 13º veio pela metade, você pegou um empréstimo consignado. E o governo autoriza, a prefeitura autoriza. Não, mas pela metade não pode, porque o empréstimo consignado é até 30% do que a pessoa ganha, né? Mas tem pessoas que têm 2 aposentadorias e eles a não ser que ela, além do empréstimo consignado, ela pega um outro tipo de empréstimo. Pode ser também, né? Porque o empréstimo consignado não pode passar de 30%. Só que tem gente recebendo menos da metade do que recebia. Então pega outro tipo de empréstimo além do consignado. Pois é, mas pode pegar empréstimo, gente, só em última hora para socorrer alguma coisa. E isso aí, por exemplo, tem uma ação, a Defensoria Pública protocolou quinta-feira ação que visa obrigar o município de Barretos e o prefeito Guilherme Ávila a regularizarem o repasse dos valores relativos a descontos de empréstimos consignados de servidores perante os bancos num prazo de 45 dias, além de não atrasar mais a realização dos repasses. É a mesma coisa que imposto de renda retido da fonte, você tem que recolher. Os defensores públicos, Fábio Exposto e Mariana Zecchini, pedem, em caso de descumprimento, a fixação de multa diária de R$1.000 a ser suportada pelo prefeito enquanto pessoa física e não pelo município. O município aí não pode ser... o atraso apenas da Caixa Econômica Federal já é de 3 meses, tendo sido recebido de cobranças de até um valor assim de negativação de nomes de servidores perante os cadastros de malpagadores, em razão do inadimplemento, embora os valores tenham sido... né? Inadimplemento. Os valores que tenham sido descontados. A Prefeitura informou através da assessoria de imprensa que deve se oposicionar ainda essa semana sobre a ação. É que a Prefeitura autoriza, desconta em conta, e tem que passar o repasse. Agora, mesma coisa que o dinheiro descontado. Agora, Lelo, não é esse o mesmo assunto que o vereador Otávio Alves Garcia fez um requerimento para o Ministério Público pedindo a abertura de um inquérito civil? Para ver isso aí, eu acho que é o mesmo assunto. Então já existe uma ação já, né? Então esse requerimento praticamente do vereador... Tá aqui, o vereador Otávio Alves Garcia do DEM é autor da representação junto ao Ministério Público requerendo a instalação do inquérito civil. Inquérito civil. Visando apurar possível apropriação indébita praticada pelo prefeito Guilherme Ávila. No documento, o parlamentar informa a promotoria Ana Carolina Camada a ocorrência de descontos de empréstimos consignados de servidores municipais sem serem repassados às instituições financeiras, mas com descontos nos salários. O fato tem ocasionado a negativação de nomes de servidores públicos municipais. Eles vão para o Serasa. Vai para o Serasa. Tal situação, além de absurda, tem motivado o ajuizamento de diversas ações judiciais contra o município de Barretos, com pedido de condenação pelos danos morais causados pela forma totalmente ilícita. Diz a representação. O parlamentar informa ainda a ausência de repasse dos valores também descontados dos servidores públicos e necessários à manutenção do plano de saúde.
prefeito Guilherme Ávila tem violado regras dos artigos da lei de improbidade administrativa, causando sérios prejuízos ao erário público. Por outro lado, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que fará o levantamento dos contratos para responder adequadamente ao questionamento. Mas a verdade é que deve. Então, é coisa séria isso aqui. Isso aí devia ter uma apropriação indébita. É lógico que é apropriação indébita. Se você desconta do funcionário e não repassa ao banco, é apropriação indébita. Agora, isso aí devia ter um mecanismo, né, Marcelo? Um mecanismo que pudesse já ir direto para o banco, não passasse pela mão da prefeitura municipal, já ir direto para o banco, já desconta. Você já imaginou? É um débito automático em conta. Isso é uma coisa simples de ser feita. Eu, como empresário, vejo isso aqui na nossa empresa, é débito em conta. Eu não tenho nem que escolher, assim. Eu posso cancelar o débito em conta, óbvio, lógico. Mas a gente deixa lá, eu não preciso nem me preocupar com isso. Todo dia 10 que seja, o dia 12, está na conta do banco. Porque como é que faz o INSS com esse mundo de empréstimo consignado no Brasil todo, né? Como é que é feito? Qual é o mecanismo? É o INPS que manda esse dinheiro para os bancos? Como é que é o mecanismo que eu não sei? Se é débito em conta, como é que faz isso, né? É autorizado. A pessoa autorizado, sai da conta do funcionário. Só que sai da conta do funcionário para a empresa. Por exemplo, vou dar um nome aqui, a Crefisa, patrocina o Jornal Nacional, patrocina o Palmeiras, patrocina. É uma nota que ganha, mas é legal. Mas ela não faz empréstimo consignado. Não, ela faz empréstimo consignado. Não, consignado não faz. Que empréstimo que ela faz? Ela faz outro tipo de empréstimo, mas inclusive está na propaganda dela, não fazemos empréstimo consignado. Bem, mas quem faz consignado é autorizado pelo governo. Eu sei. O governo tem que repassar. Eu sei, mas qual é a mecânica? É o governo que repassa, é débito em conta, aí que eu quero saber para... Eu acho que a operação financeira depende muito da pessoa que faz a gestão financeira, né? Normalmente você tem várias opções que você pode escolher, mas cabe muito ao gestor financeiro específico a adaptação dessa operação financeira, se um DOC, se um TED, se um pagamento por boleto. O que é importante é que as pessoas que tiveram descontado em folha, algo que é extremamente legal, porque a Constituição permite que 30% do seu salário você faça linkado a um empréstimo, que é o chamado empréstimo consignado. Agora, o importante é que depois desses 30% seja repassado para essa instituição. Agora, a operação financeira sobre isso, aí é o gestor, cabe ele escolher a melhor forma de fazer o pagamento. O que ele não pode é falar, não vou pagar. Então, esse não é o vou problema. Pagar, descontei, não vou pagar. Você já imaginou se o governo brasileiro não paga os bancos, vai todo mundo para o Serasa? Cria um clima social muito violento. Aqui que eu participei, é esse aí, esse empréstimo. Santa Casa descontou do empregado, descontou do médico, desconta, mas ele é obrigado a repassar até o dia 20 do próximo mês. A Santa Casa não teve condição, mas como? Se ela descontou, fomos chamados, na época, eu era o diretor da Polícia Federal. Não tem, você descontou do funcionário. Você tem que repor. Tem que repassar. Isso é obrigatório. Esse caso aí não tem. Eu acho que o prefeito deve, se ele estiver ouvindo, podia dar uma manifestação, né, Luiz? Essa questão, Heleno, com relação ao desconto consignado, né? Primeiro, que existe uma diferença aí nesse empréstimo, quando a pessoa faz diretamente com o banco, inclusive a taxa de juros é maior, porque existe uma inadimplência maior nesses casos, né? E do que quando o empréstimo é consignado. Porque quando é consignado, o banco ele tem a garantia do recebimento. Então o juro para o funcionário que opta pelo empréstimo consignado, ele é até menor. Né? Bem menor. Então compensa o empréstimo consignado. Agora, essa situação da prefeitura, ela vem ocorrendo já há um bom tempo. Né? E o caso vem se agravando mais. Tanto é que a Defensoria Pública, ela solicita aí essa intervenção, né? Inclusive solicitando a aplicação de multa e aqui o Otávio também reforçando. Porque isso realmente vem atrapalhando aí o servidor público, né? Nós tivemos lá no sindicato várias pessoas que nos procuraram, o João tem ido constantemente à prefeitura com relação a esse repasse, que estão sendo descontados do funcionário, às vezes são feitos com atraso, e agora esse atraso ele tem sido ainda mais constante, né? O que levou inclusive a Defensoria a estar entrando com essa ação civil, né? Devido a esses atrasos. Isso porque na verdade esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro ele é do servidor, ele foi descontado para ser feito o repasse. Tirou do salário dele. Tirou do salário. Então isso tem que ser repassado e não pode ser assim simplesmente, não vou repassar com atraso. Não, esse dinheiro ele já foi descontado do funcionário, ele tem que ser pago
imediatamente. Agora, o que a gente me parece lamenta, o seguinte... Luiz, é que, por exemplo, já teve, é claro, na minha situação eu mexo muito com isso aí, casos assim que o aposentado não é culpado, mas chega um tio, um parente, um primo... isso acontece, sobrinho, acontece demais. Me pega lá, o senhor tem crédito, eu vou pagar, me compro uma moto, você como parente minha, desconta na aposentadoria do vô, do vô. Então o vô lá, ele comprou uma moto e depois não pagou. Você comeu minha, ela pegou e teve que pagar a moto. Porque ela estava no nome dela, ela só repassou. Então eu estou dando esse exemplo, porque está cheio de gente aí, você vai lá com um rapaz, tira para mim, eu vou pagando. E depois a pessoa, não estamos criticando, a pessoa fica em situação difícil, né, e o dinheiro do fiado não acaba, ele vai enrolando em dívida quando vê, está num buraco. O que está acontecendo muito, o que está acontecendo muito com a prefeitura, segundo a representação do vereador Otávio Alves Garcia, é o seguinte, porque o nome do servidor, ele acaba indo para o Serasa, então ele acaba ficando com o nome sujo, né, sobre isso. E a prefeitura acaba sendo acionada por danos morais, quer dizer, são muitos processos contra a prefeitura que vão ser acionados, que estão sendo acionados, né? E eu tenho a impressão que esse pessoal, esse servidor que ingressou contra a prefeitura alegando danos morais, vai acabar ganhando a ação. Então a prefeitura vai ter uma despesa muito grande, além desse processo, desse inquérito civil acionado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. É um absurdo também, só de pensar que se é descontado em folha, certo? Aí depois o cara vai fazer uma compra, não pode ser feita a compra porque o seu nome está no Serasa. Quer dizer, foi descontado lá na frente, lá na origem. Porque o servidor pagou, né? Pagou, foi descontado dele. Então, quer dizer, tem que mesmo olhar, dar uma atenção especial a esse problema, porque é gravíssimo, né? Para a vida da pessoa. O cartão alimentação do Sindicato dos Trabalhadores, né? Sim. Que não sei se solucionou até hoje, a empresa não recebeu, o funcionário público ia, se não tem mais crédito, e também não tinha dinheiro. Com relação ao sindicato, isso tem acontecido constantemente, né? Tanto com relação a essa questão que nós falamos aqui do consignado, não tem nada a ver por intermédio do sindicato. Isso é direto funcionário, banco e é descontado pela prefeitura. Mas no que diz respeito ao sindicato... esse cartão, como é que é o problema desse cartão, né? O cartão foi o seguinte, é um cartão, né, onde a pessoa tem um limite para gastar, ele gasta aquele valor, né, vem descontado em folha de pagamento, esse valor é repassado ao sindicato que paga a empresa do cartão, né? Houveram atrasos e houve inclusive o cancelamento, que era o cartão Valecom, e teve até o cancelamento desse cartão por atrasos, por falta de repasse. Daquilo que foi descontado do servidor não foi repassado para o sindicato. O plano de saúde também, nós tivemos aí problemas de repasse. Inclusive houve até o rompimento, um dos motivos foi o atraso, né, que a prefeitura descontou do funcionário e não repassou, então um dos motivos foi esse. O outro motivo é que existia um pedido de reajuste da operadora, é um valor muito, muito alto, né, esse também foi um dos motivos, mas um dos motivos foi também a falta do pagamento daquele dinheiro que foi descontado do servidor e não foi repassado. Então, isso tem sido assim uma constante, né? Se você tem algum problema de caixa, você atrasa 2, 3 dias, tudo bem, né? Mas a questão, no caso aqui específico do colocado em empréstimo consignado, está em 3 meses esse atraso, né? E realmente isso é grave. Vereadores, prefeitura não tem dinheiro? Hein? Prefeitura não tem dinheiro? Sei lá se tem dinheiro, se não tem, né? Sabe por quê? Eu levantei... Deve ter dinheiro, porque tem secretaria nova, né? Não... Eu preciso de uma secretária nova, o prefeitura tem uma secretaria, né? Brincadeira. Eu separei aqui até o orçamento da prefeitura, é muito dinheiro. Agora, qual que é o valor? Eu deixei aqui para o final, mas é muito dinheiro. Nós vamos tratando de... Você tá com aberto a Folha do Estadão aí? Por quê, Marcelinho? Eu trouxe aqui o debate que teve essa semana intenso, que foi o da reforma política. Como ficou a nossa grande reforma política que teve ao longo dessa semana no Congresso. Quem pôde acompanhar, era a última semana, tinha até ontem para ser validada, porque assim poderia já valer para as próximas eleições. Caso não fosse até ontem, só valeria para as eleições de 2020. Então por isso que foi tratado tudo isso até ontem. Foi aprovado em partes, mas não é uma reforma, né? Uma reforma. Tiveram algumas questões que eu queria levantar aqui, como por exemplo
o fundo partidário, o fundo público de campanha de 1,7 bilhões. É uma vergonha, né? 1,7, então agora passou a ser público o financiamento, porque também tinha uma questão importante, que assim, ninguém sabia como é que ia se financiar a campanha pública, porque não podia vir mais de empresa, e aí se abriu mais espaço ainda para o Caixa 2. Aí, se não é com um privado, tem que ser com o público. Aí é a gente que está pagando, através de imposto, o financiamento das campanhas. E agora, esse fundo se deu com 30% desse 1,7 bilhões, vem do orçamento que era destinado às emendas dos deputados. O que significa isso? Todo deputado tem uma verba, se eu não me engano, de 16 a 20 milhões que ele pode destinar para saúde, educação, basicamente. Então, 30% dessa verba dos deputados, ao invés de ir para isso, esses 30% vão para quê? Para fazer a campanha política. Então, você tinha desses deputados, muitos falavam, o que eu vou fazer? Vou mandar para o Hospital do Câncer. O Henrique é uma das pessoas mais bem-sucedidas nessa campanha junto a deputados para conseguir essa verba. Então, 30% disso o ano que vem, provavelmente ele não vai ter. Porque o deputado, na hora de escolher mandar para a campanha dele ou mandar para o hospital, eu acho que é mais provável e pragmático que ele queira pensar na campanha dele. Então, tem aí o outro programa. E os outros 70 viria da renúncia fiscal economizada no fim da propaganda partidária nas emissoras de rádio e TV. Nós, emissoras de rádios, como vocês sabem, sempre tem aquela propaganda, não aquela que é durante a campanha. Aquela durante a campanha, que te tira 10 a 15 minutos ao longo da campanha, essa vai continuar. Aqui vai acabar, essa que não é em período eleitoral, é aquela que ao longo do ano todo partido tem direito. Você que acompanha a rádio, você que acompanha o Diário, a Independente, você sempre vê que tem as propagandas políticas ao longo do ano. Essa vai acabar. E as rádios e as TVs, elas usam esses horários em compensação por imposto. Então, eles usaram esse cálculo dessa compensação de imposto para reverter, acabaram com isso, e reverteram em dinheiro para a campanha dos políticos. Então, esse que foi o grande debate, Oleiro, que pegou nessa reforma política. E não teve muito mais coisa. Como, por exemplo, eles tentaram que as pessoas só pudessem colocar 9 mil reais do seu bolso na sua própria campanha. Então, assim, pode pegar o dinheiro público, mas você não pode pegar o seu próprio dinheiro. 10% do seu rendimento bruto, né? Não, aqui eles se limitaram, na verdade, não foi a 10% do seu rendimento bruto. Ele foi a 10 salários mínimos. Sim, não, mas isso aí ontem o Michel Temer, ele já vetou. Ele vetou voltando aos 10% Exato. Sobre o rendimento bruto. Isso. Ele vetou a pedido da... na verdade ele vetou e entrou com um novo pedido, então esse dos 10% ainda não está valendo. Essa é uma sugestão. O que foi no Temer, ele vetou aquela questão dos 10 salários. Mas está valendo porque como o prazo acabou ontem, para valer para essa eleição agora 2018... Então, no Jornal Nacional da Noite... pelo que eu entendi, voltava para a Câmara. Não tem mais tempo hábil, então ele já decretou, substituiu, né? 10 salários por 10%, pelo menos o que passou no último Jornal Nacional ontem, à noite, né? De madrugada. Então voltou. É que eu tenho dúvidas jurídicas se ele pode vetar e colocar uma emenda por conta própria sem que tenha passado no Congresso. O que acredito, ele pode até ter emendado. Mas aí valeria então para 2020, porque ele pode cortar. Agora, ele não pode substituir, sem aprovação do Congresso, uma proposta que foi passada no Congresso. Essa é a questão jurídica que eu imagino que seja na... Eu acho uma das principais observações que aconteceram aí acabar com a junção de pequenos partidos de aluguel. Acabou. Isso foi muito bom. Só acabou em 2020, viu? Só acabou em 2020. A coligação é para 2020. É para 2020. Chegar a 1,5% o ano que vem ainda pode. Outra coisa que foi até adequada ao meu ver, adequado para os novos tempos, é a questão do crowdfunding, que é a vaquinha pela internet.
tem hoje várias empresas especialistas nisso, nos Estados Unidos é mais comum, as pessoas doam, de acordo com a sua ideologia, para os partidos poderem se financiar. Isso, acho que é uma excelente ideia na teoria. Se na prática for usado para fazer caixa 2, se na prática for usado para fazer outras coisas que infelizmente apareceram durante a Lava Jato, aí realmente facilita a vida de quem tem essa má ideia. A gente nota que você fala e um pouquinho de desconfiança, assim, se vai dar certo, sabe por quê? Porque ontem ainda estourou aí o Rodrigo Janot, que tinha um contrato de gaveta com a Friboi para ferrar o Temer. Um homem que era o número 1 do... mas isso é mais absurdo que a como é que você confia numa parte... Como é que vai confiar num negócio desse, né, também? Então. E essa notícia também, será que é verdadeira? O problema é esse, né? Tem muita coisa fajuta por aí, nós temos que prestar muita atenção e ficar muito preocupado em torno Mas pelo disso. jeitão dele de querer realmente não abrir mão de nada, ali dá a impressão. O próprio áudio do Joesley Batista, quando a gente ouve, é triste ver, assim, é realmente lamentável, que gerou uma crise, não só de governo, porque ele realmente conseguiu atacar o governo Temer na medida em que aquela conversa comprometedora com o presidente da República. Embora tenha induzido muito ao erro dele, é lamentável que o presidente da República seja pego numa situação como aquela. Mas é mais lamentável ainda que não seja apenas uma crise de governo, mas sim uma crise de Estado. Porque a partir do momento que o judiciário, ou da procuradoria, que na verdade não faz parte de nenhum dos 3 poderes, né, teoricamente, você arma uma armadilha para o outro chefe de poder, e você cria condições inapropriadas, é uma crise de Estado. Porque passa a ser uma crise com o governo, uma crise com o legislativo, porque também está tendo briga do judiciário com o legislativo. É só a gente ver aí o caso do Aécio, que foi uma grande discussão ao longo dessa semana e vai ser postergada agora. E você tem essa briga intensa do Janot com o Temer. Então a gente até do relator, né, Marcelo? Até do relator agora, da denúncia do Temer, que o PMDB está rachado. Está rachado, porque o cidadão tem lá 90 anos de carreira. Tal, você quer falar que o PSDB está rachado, né? PSDB, porque ele foi. Você falou PMDB. Não, É PSDB. o PSDB, porque ele é originariamente. Mas é uma pessoa, esse novo relator da Comissão de Constituição e Justiça é um jurista, é um cara muito capacitado, inclusive é professor da Universidade de Brasília, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Foi por isso que o presidente da CCJ o nomeou como relator. É lógico que ele votou, da vez passada, ele votou a favor do Temer. E é lógico também que agora o relatório dele vai ser a favor também do presidente Temer. É por isso que o PSDB não está querendo atrelar com ele, tirou ele da Comissão de Constituição e Justiça, mas um outro partido coligado o colocou na comissão. Hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça, não pelo PSDB, e sim por um outro partido que tem aquele pastor Marco Feliciano, que acabou dando lugar para ele nessa comissão. Mas vamos então rapidamente falar sobre os nossos ouvintes que estão participando do programa, porque ele é a razão de ser dos nossos ouvintes, né? Nós temos aqui uma pessoa de Araxá, veja o seguinte, Araxá, aquela cidade turística lá, que tem aquele grande hotel maravilhoso. Bom dia, Matilde Alves de Araxá, dando bom dia para todos nós. Obrigado a você, Matilde, um abraço a todos de Araxá. Temos também o Dorival de Oliveira. Um bom dia a todos da mesa e um feliz programa aos meus amigos. Lelo, minha faixa etária é a mesma da maioria de vocês, 75. Um abraço a todos. A faixa etária aqui é menor um pouco. A minha é maior. A sua é maior. A minha é maior que essa também. A faixa etária aqui do Marcelinho dá uma equilibrada aqui no geral. Eu faço aqui, a média boa aqui. Faz uma média boa, cai bem, né? Aí fica uns 50 anos aqui com a idade do Marcelo. A Carla Mendes, bom dia. Parabéns pelo programa, como sempre colocando em pauta assuntos tão importantes para toda a população. E assim vai, e pedimos sempre que os nossos ouvintes participem do programa, enviando sugestões, enviando perguntas. Que não saia daí não, a gente vai para um pequeno intervalo, volta daqui a pouco. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real.
As rematrículas do Colégio Nomelini Cirandinha estão entrando na reta final. Não perca a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos integral para o ano de 2018. Todas as rematrículas feitas até o dia 11 de outubro dão direito a concorrer no sorteio das bolsas de estudos. Serão 4 bolsas, uma para cada segmento: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Não perca o prazo. E se você ainda não é aluno do Colégio Nomelini, agende a sua visita pelo telefone 3323-3500. A Envista é uma empresa do Grupo Monteiro de Barros que oferece soluções de mídia exterior. São 100 pontos de outdoor distribuídos em Barretos, Bebedouro, Colina, Colômbia, Cajubi e Guaíra, 2 painéis de LED e um front light na principal via de acesso à cidade de Barretos. Curta a página do Facebook da Envista Mídia Exterior. Quer anunciar também? Ligue 17 3321 7070. Tá no Tome Leve, tá em casa. Frango confina congelado quilo, R$ 3,98. Colchão mole quilo, R$ 16,99. Costela bovina quilo, R$ 9,98. Refrigerante Coca-Cola PET 2,5 litros, 500 ml grátis, R$ 6,29. Achocolatado em pó Toddy, leve 800 e pague 700 gramas, R$ 8,49. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$ 22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. Barretos, que já é reconhecida como município de interesse turístico pelo governo do estado de São Paulo. Agora pode ser top destino turístico. Só depende de você. Acesse o site votetop.com.br e vote em Barretos como destino turístico top do estado de São Paulo. Turismo gera empregos e renda para a nossa cidade. Turismo é mais desenvolvimento e qualidade de vida. Barretos, uma cidade de todos. A Imobiliária de Jair Vicente convida. Vá conhecer os lotes comerciais à venda no Residencial Vida Nova Barretos. Bairro planejado, moderno, um residencial de casas que no atual momento não tem nada igual em Barretos. Adquira seu lote comercial. Imobiliária de Jair Vicente, 45 anos de tradição e qualidade. Sua satisfação faz parte do nosso negócio. Rua 24, esquina Avenida 27. Fone 3322-2244 em Barretos. Você sabe qual é a real lucratividade do seu negócio? A Nova Finanças surgiu para auxiliar você a encontrar o melhor caminho e oportunidades para a sua empresa, com essa e outras soluções em finanças. Com a Nova Finanças, chega ao interior paulista a expertise em finanças utilizadas por grandes empresas de todo o Brasil, como, por exemplo, análise de viabilidade financeira e lucratividade por unidade de negócios. Para mais informações, acesse novafinanças.com.br. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. Às 10 horas e 47 minutos, Independente FM 93.3, o Diário FM 97.7 e pelo Facebook, que é olhar a gente, ver de perto e sintonizar, é facebook.com/o Diário Online. Ouça, veja, online, né? Eu estou com a língua presa. Ouça, veja e navega. Quem está ouvindo, vendo e navegando, doutor Luiz Miziari? Bom, tem muita gente, mas o que eu queria falar agora no programa é o seguinte: parece que tem um projeto de lei da Prefeitura Municipal de Barretos para recadastrar novamente os túmulos no cemitério municipal, né? Aqui. Tá aí, né? É um dos assuntos que eu tenho certeza que você iria abordar no programa. Agora, a gente não tem o projeto na mão. Esse recadastramento vai ser cobrado daquelas pessoas que já têm túmulo no cemitério? Aí que está a questão, né? Porque pela reportagem do Jornal O Diário hoje não traz essa observação. Eu queria até ver o texto da lei, do projeto de lei, que ainda não foi aprovado pela Câmara Municipal, para ver se vai ter
que pagar para fazer esse recadastramento, que vai ser um dinheiro muito grande para a prefeitura, não tenha dúvida, ela merece. Mas e aquelas pessoas que já pagaram os seus túmulos, aquelas pessoas muitas vezes que moram fora, como é que vai fazer? Vai dar um prazo esticado? Como é que é esse procedimento? Olha, que eu gostaria de saber. O que a gente entende de recadastramento, como o INSS faz de 2 em 2 anos, é para ver no NPS o caso dessa pessoa, porque tem muita gente que morre, a família não comunica e continua recebendo. Esse é o problema. Do cemitério, eu tenho impressão, opinião minha, que vai recadastrar, por exemplo, nós temos nosso túmulo lá, né? Eu também tenho lá. Então é só recadastrar, para ver se ainda está, porque perto do seu túmulo, todos os túmulos, tem algum túmulo abandonado. Eu sei, mas aqueles que não recadastrarem, eles ficam disponíveis, aí a prefeitura poderá vender, mas eu acho que é isso. A pergunta é o seguinte, para você recadastrar o seu túmulo, vai ser cobrada alguma taxa? Aí que é o problema. Não, eu tenho a impressão que não. Isso é importante esclarecer. Só porque muita gente acaba ficando preocupada, vou ter que pagar mais 50, 100, 20 reais. Não, na matéria não fala. Eu acho que nem pode, né? Hein? Nem pode. Eu tenho que... Esse mundo, é uma esse dúvida não poder. válida do Miziara, que eu também confesso que eu não sei a resposta, mas acredito que não. Não, a isso é importante. Eu acho que estou até procurando aqui a matéria. Não, na matéria não fala nada sobre isso. Até eu cheguei para procurar o Luiz Otávio, na hora ele não estava na sala e tal. Então, não tá na quem sabe tem a esse gente projeto. pode checar melhor com a nossa equipe para poder dar essa informação, mas a princípio... Nós ficamos devendo, então, ao orçamento da Prefeitura, o projeto de lei do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para 2018, está em tramitação já nas comissões especiais da Câmara Municipal. O orçamento municipal é previsto de 534 bilhões 340 milhões de reais, sendo 408 bilhões 100 milhões de administração direta e 126 milhões 126 bilhões 240 milhões de administração indireta. A gente nem sabe parar esses números grandes, mas eu também tenho muita dificuldade. São milhões. Bilhões. São milhões. Não, milhões. Não. Milhões, porque aí, a Prefeitura Municipal, o orçamento é de 543 milhões. Mas aqui está bilhões, 534, 340, 3 zeros e 2 zeros. Bilhões. Então, provavelmente foi algum erro, porque o orçamento máximo é de 543 milhões. Então, a gente não conseguiria chegar em bilhões. É porque tomara que... Com certeza pode ter sido algum erro aí. porque começa a ter muito, zero. Qualquer um se começa a confundir. Mas a gente está sempre falando aqui só nas casas. Tomara que estivesse certo aí, da matéria em cima, está correto. 534,3 milhões, isso, né? É o correto. A matéria realmente tem esse erro aí, zeros a mais. Se fosse bilhões, 543 bilhões para Barreto seria uma maravilha, não precisava mais de ninguém. Isso é quase o orçamento do estado de São Paulo não, mas do estado do Paraná. Eu também achei. Eu acho que nem Campinas, Guarulhos, que são cidades grandes. Até na revisão, revisão da matéria, se você olhar aqui, eu coloquei bilhões, que eu também não acreditei. Foi, mas é bilhões que está aqui, né? Aliás, falar em zero, está faltando um zero no nosso ordenado. Não tem uma música que fala assim? Tem um faltando um zero. No meu também, viu? Então vamos... os números apontam 75 milhões 240 mil para o Instituto de Previdência. Aí, né? Esse aqui também, uma pedra no sapato. E 51 milhões para o SAI. Para o Legislativo, o recurso previsto é de 12 milhões 970 mil. Dentre as secretarias, a de Educação terá o maior recurso somando 107 milhões 393 mil. E a Defesa Civil tem o menor, com apenas 500 mil reais. É dinheiro para uma administração ter bastante competência, porque é muito dinheiro também. Você há de convir que se não tiver profissionais capacitados, uma equipe forte para administrar todo esse dinheiro, a coisa pode, num lapso de falha aí, assim, acontece um problema sério. Né? Então, não é fácil ser prefeito também, né, gente? Não, e sem dizer também que entra mais dinheiro de emendas, né? Tem muito dinheiro aí também, só que o prefeito aí trabalha geralmente com 40% dessa receita, né? Porque tem muito inadimplente, tem muito dinheiro que não entra. Então, um prefeito, o senhor falou a palavra certa, muito difícil administrar.
Porque trabalhar com um orçamento desse, mas contar com 40%, aí fica realmente difícil e tem que controlar, porque senão perde a sede. Uma situação na Câmara Municipal que parece que está tomando um novo rumo, porque o Onofre lembra lá da época que nós mexíamos com política, fomos candidatos inclusive, do rolo compressor do PSP. Não adianta você entrar pedindo que o Papa mandou dinheiro, se o PSP não quisesse receber, não recebia. Então, o rolo compressor, só o que eles mandaram. E em Barretos hoje, é claro que o prefeito tem a maioria, ele soube fazer, ele soube montar a equipe dele. Os vereadores Carlão do Basquete, do PROS, Fabrício Lemos, do PSL, Elson Santos, do PRB, e Rafael de Oliveira, do PRP, confirmaram união de partidos independentes para saírem do isolamento dentro do Legislativo. Se, de acordo com o Fabrício Lemos, a bancada denominada Frente Parlamentar Cristã deverá ter voz e força para discutir projetos bons para a população. Estávamos muito isolados. O PSDB tem a bancada deles e a frente chega para votar aquilo que for para o desenvolvimento da cidade, disse. Para Rafael de Oliveira, não se trata de oposição nem situação. Vamos votar de acordo com o que for melhor para o povo. Para Elson Santos, o vereador, a nova bancada é necessária para a análise dos projetos. Às vezes chega tudo em cima da hora para votarmos em cima da hora também. Nem sempre é o que o povo quer. Criamos essa bancada para ouvir as pessoas, observou o Carlão do Basquete. Disse que os partidos independentes representam suas bandeiras, mas juntos poderão apresentar propostas e ter maior tempo na Câmara. O PSDB fecha a questão porque é a maioria, mas não em cima dos partidos independentes, porque votaremos de acordo com nossas consciências. Tomara que seja isso mesmo. Tomara, é muito bonito essa nova bancada, né? Formada na Câmara Municipal de Barretos, mas a gente só vai ver efetivamente na prática, como você disse, Domingues Neto, porque vamos ver no próximo projeto polêmico, como é que vai votar essa bancada? Será que ela vai votar com o prefeito automaticamente, né? Ou se ela vai ser independente realmente? Porque falar na reportagem é muito bonitinho, o vereador fala que sou independente. Aliás, todos que se elegeram na época, a gente entrevistou muitos vereadores e todos falaram, eu vou votar de acordo com a minha consciência, eu não vou ser atrelado ao prefeito municipal. Mas na primeira vez que foi colocada em votação a matéria polêmica, todos votaram a favor do prefeito. Então, é muito importante que o vereador seja independente. Vocês não imaginam, no processo democrático, a força que tem o vereador. Muita gente não dá valor ao poder legislativo, mas ele é muito importante. Um poder legislativo independente é uma sociedade forte, é uma democracia forte. Por isso que eu acho que o vereador, embora muita gente não dá valor, na hora de votar, muita gente acaba votando porque é amigo, porque o amigo pediu, mas nós devemos prestar muita atenção no vereador. E ele deve ser muito independente, deve analisar projetos. Eu lembro que na minha época, quando fui vereador, tinha um vereador na Câmara Municipal de Barretos, que ele ia atrás, por exemplo, se o prefeito queria fazer uma doação de um terreno, ou trocar terreno por terreno, esse vereador ia atrás para ver se realmente era importante para a prefeitura, entendeu? É o que o vereador tem que fazer, ele tem que ser independente, ele tem que votar, ele tem que trabalhar, ele tem que analisar o projeto e não ficar só votando atrelado. Infelizmente, isso acontece não apenas no Legislativo barretense, acontece no Legislativo de todo o país. Dentro do regime democrático e da República Brasileira, os três poderes, o mais importante é o Legislativo. Por quê? É ele que faz as leis. O Executivo executa as leis e o Judiciário julga e determina as leis, mas quem faz é os representantes do povo no regime democrático. Portanto, o Legislativo é o mais importante dos três poderes. Vale muito da situação também do vereador, né? Eu tive uma situação que pensaram que eu ia ser morto na Câmara Municipal e saí no braço do povo lá. Só não fui prefeito na época porque não quis continuar. Porque pela minha, e você foi candidato, eu fui eleito, vereador, pelo meu voto o Cristiano Carvalho não foi cassado. Verdade. Matina Suzuki, Dominguinho, senhor Rui Menezes, Dominguinho,
espera aí, você pode ser caçado, o partido fechou questão, aí não tem homem para me caçar. Eu estou Claro. pro povo, tá? E na votação ele ganhou, porque tinha que ser a maioria, artigo 202, o senhor Cristiano ficou, e até antes dele morrer, não digo isso com vaidade não, ele e a dona Eunice me ligavam me cumprimentando, ficamos grandes. Por que caçar um homem que era honesto? E você não era da bancada dele, né? Não, era da bancada dele. Sei. Mas a minha bancada ficou contra. A sua bancada ficou contra? Toda a bancada? Era Rui Menezes, era Ideu Freitas Godoy, era Nelson Abdala, mas o pessoal, o Cristiano Carvalho era durão. Né? Ganhou a eleição e tal. E aí falaram assim, bom, vai te caçar. Eu falei, não tem homem aqui para caçar. Tá? E eu sei que eu cheguei, falei, tá uma besteira na tribuna. Eu vim para cá, pensei que era 17, uma oficina com 17 cadeiras. Eu cheguei aqui, eu vi que é um circo com 17 palhaços, e eu sou um. Tá nos anais. Eu era bravo. Eu nem devia falar isso aí, mas eu estou falando que a força do vereador, poder ter uma força, e não ganhava na época. Não ganhava. Lelo, só para recordar, na verdade, do passado, no decorrer dos tempos políticos, realmente a nossa participação na juventude, tudo, nós lutando, nós fomos e mudamos o sentido da política barretense, como você falou há pouco tempo, era um rolo compressor. O ademarismo, tudo, eles tomavam conta. Era um delegado mudava qualquer coisa, outro. Ninguém tinha estabilidade, porque a política mandava e desmandava. Nós entramos com a entrada até do seu Cristiano, que nós participamos. Foi uma coisa séria, honesta, e que podemos dar um outro sentido, o outro lado que nós participamos para poder melhorar a cidade em termos legislativos e de prefeitura. Nós reunimos na casa do Onofre, Marcelinho, chegava lá, eu era o animador, porque eu não tinha dinheiro para pagar, então eu que anunciava de graça, né? Onofre... Não, anunciava... Não é que você anunciava de graça, anunciava, porque isso é agora importante, pô, não é assim não. Não vai se desvalorizando, não. Ninguém pagava, não tinha dinheiro. Aí, chegava lá, o Onofre está na frente do espelho, imitando o John Kennedy, né? Todo bacanão e tal. E um dia o Prado falou, moço, gente, lá na Vila Nova, esse moço que está anunciando aqui é o Domingos Neto, ele não pede volta para ele. Eu falei, não, a rádio me elegeu realmente. Mas você falou do Onofre, John Kennedy, ele ficava no espelho naquela época, ele achava que parecia com o John Kennedy, né? Ele ficava todo empolado. E vocês não sabem a coincidência de nascimento, o Kennedy nasceu no dia 29 de maio, meu dia. E tinha o Le Petit Diable, o Capetinha, o Amêndola, Capeta Amêndola, que também fazia. E era o dia que ia comemorar, não, eu, você e o Kennedy, temos que ter comemoração. Daí você falou... Marcelinho, vou só te falar uma coisa. No comício final, Praça Francisco Barreto lotado, e o Cristiano mexia com todo mundo. Esse camarada Onofre pôs a língua para ele, mostrou a língua para ele no palanque, perdeu a eleição. Pois é, tá nos anais da história de Barreto. Mas você falou, Lelo, o gesto teve outros problemas que a gente, historicamente, podemos um dia contar. Você falou que o Marcelinho estava nos fiscalizando naquela hora, porque quando eu falei que ele estava assistindo o programa, não é só o Marcelinho, não, a dupla. João Monteiro de Barros está aqui assistindo o programa também. Toma cuidado no que você fala, viu? Ó, com a internet, eu assisto. Aonde eu tô assistindo. Teve uma hora que eu estava na Argentina, eu assisti vocês da Argentina. Da Argentina? Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu estava do lado da favela da Rocinha com tiroteio, sabe aquela época que tava tendo tiroteio? Corajoso, hein? Eu tava lá e tava assistindo vocês. Onde eu tô agora, eu tô assistindo vocês. Você não trouxe mais pra fazer. Você não trouxe doce de leite da Argentina, não? É uma beleza. Vinho. Eu fui lá doce... pra Mendonça lá. Doce de leite é muito bom. Quando o Papa veio no Brasil, as irmãs tentaram fazer um doce de leite mais ou menos parecido com o doce de leite da Argentina. Não sei se vocês lembram disso. Agora a gente chegou aqui, tem bastante gente fazendo a visita aqui pra gente, pra esquentar ainda mais o nosso debate. Eu vou até guardar aqui. Lelo, mas isso é o importante da internet. Essa conectividade que a gente quer trazer pro nosso ouvinte. Ele não só pode escutar onde ele quiser, mas ele também pode participar, dar a sua opinião, fazer perguntas e participar disso. Você que está nos ouvindo agora, você consegue perceber também a nossa movimentação no estúdio com mais novos pessoas para participarem aqui com a gente, como a vereadora que dá a honra da sua presença, Paula Lemos. Temos também o Neto Monteiro chegando aqui, mais gente ainda, para a gente poder enriquecer ainda mais o nosso debate de hoje, Lelinho. Nós temos candidato a deputado estadual aqui do lado, né? Esse eu deixei para você falar. É porque se for mentira, eu tô ferrado. Né?
Gente, então, exatamente às 10 horas e 5 minutos, nós estamos recebendo aqui a Paulinha. 11 horas, né? 11 horas e 10 minutos, você que estou atrasadão. Tudo bem, Paulo? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Você veio um pouquinho tarde, você costuma chegar bem no horário. Bom dia, fico muito feliz de poder participar mais uma vez com vocês. Gosto muito do programa. É uma felicidade muito grande poder estar aqui discutindo os rumos da nossa cidade, discutindo política com seriedade. Muito obrigada por sempre me receber tão bem. Major Mauro, bom dia. Fazia tempo que estava faltando aí com uma visita para a gente. É um grande prazer tê-lo aqui também. A gente que teve a liberdade de colocá-lo como membro da mesa. Mas está faltando muito, estou pensando em tirar. Bom dia, obrigado. Bom dia, Lelo, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, né? A gente precisa estar vindo mais realmente aqui. E sempre é muito bom estar aqui, estar conversando com vocês. É um ambiente de discussão de ideias novas, ideias antigas, mas que a gente vem e com o maior prazer de estar aqui e com vocês. E as novidades, Major? Olha, na segurança pública. Não, até foi o Nestor Leonel que me cochichou. Né? Eu sou da época do cochicho, né? Cochichou faz uns 15 dias, eu estava aguardando essa notícia, que você é possivelmente um candidato a deputado estadual e o doutor Emanuel Moreno Carvalho é federal, por Barretos, por enquanto, os nomes ventilados. E a gente não pode, repórter não pode chegar e falar, como é que tá as coisas? Realmente, essa notícia, ela é verdadeira ou ela pode ser verdadeira? Olha, pode ser verdadeira. Existe o convite, existe toda uma questão que eu estou pensando nessa possibilidade, então pode ser verdadeira. Sair com uma pré-candidatura a candidatos a deputado estadual aqui na cidade de Barretos. Isso é muito importante para Barretos, eu vejo no Major Mauro, eu conheço há muito tempo lá. É uma pessoa que dignifica a polícia militar em Barretos, viu, Major? É uma pessoa simpática, uma pessoa, apesar da simpatia, uma pessoa que cumpre o seu dever de maneira bacana, de maneira positiva, né? Então, é uma pessoa honesta que, se for candidato realmente a deputado estadual, eu acho que vai ter uma possibilidade muito grande. Tomara que você seja, viu, Major? Eu faço votos que isso aconteça. E qual seria o partido? Olha, eu como militar, eu tenho a possibilidade de me filiar a um partido há 3 meses antes da eleição. Né? Tem isso, então pode exatamente, ser 3 meses. Então você tem tempo para pensar, Tem tempo ainda para pensar, para a gente poder verificar as possibilidades. Militar, até teve aqui um militar fazendo divulgação. Capitão Augusto, deputado federal, né? Aquele partido seria? Não, o partido militar ele não vai sair para essa eleição. Ah, não? Não, é uma possibilidade que para talvez 2020 ele aconteça. Mas para 2018 ele não vai ficar pronto né, para as eleições de 2018. Ô Lelo, bom dia. Bom dia, Lelo, tem uma coisa interessante sobre essa possibilidade que começa a ser trabalhada, discutida em Barretos, que é uma coisa que a gente vinha discutindo aqui no programa. Eu me lembro de ter participado num sábado sobre um debate sobre candidatura única a deputado estadual e a deputado federal de Barretos. A própria CIB, Associação Comercial e Industrial de Barretos, fez várias incursões, tratou desse tema, querendo ver se a gente conseguia ter um candidato único a deputado federal e a deputado estadual. Naquela discussão eu dizia que se Barretos não chegasse num consenso, Barretos precisava escolher candidatos viáveis a deputado estadual e a deputado federal, mesmo que não fossem originariamente Barretos, mas que nós pudéssemos contar com eles com a certeza de que eles seriam eleitos, para nós podermos ter representantes na Assembleia e na Câmara Federal. A candidatura do Mauro, ela tem um condão que eu gostaria de ressaltar aqui hoje com vocês, com os ouvintes. Então é o seguinte, primeiro, o Mauro, ele sai fora das questões políticas domésticas. O Mauro, ele não é do partido A ou do partido B, até pela função que ele exerceu como profissional militar, ele sempre foi neutro. Então nunca existiu uma inimizade ou uma atuação partidária que criasse conflito. Ou é do PT, ou é do PSDB, ou é do PTB, ou é do PR, nada disso. A atuação dele sempre foi profissional. Então não existe um antagonismo de posição. Este é um fato, esse é um fato novo, tá certo? Existe uma outra coisa também que eu gostaria de colocar, compartilhar com os nossos ouvintes sobre essa candidatura. Eu
confesso que no dia que falaram sobre os possíveis candidatos de Barretos, ele não passou na minha cabeça nem perto, tá certo? Não imaginava essa possibilidade. Mas, fazendo uma análise fria, o Mauro Barretos, suponhamos que o Barretos tem 66 mil eleitores aptos a comparecer, não, mais de 85 mil, mas que vão comparecer nas urnas, vamos dizer que vão comparecer 60 mil. Se ele tiver uma votação muito expressiva, que dê 50% dos votos, ele vai ter 30 mil votos. Está eleito? Não. Sim. Essa conta eu faço para todo mundo. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar mais votos em outras cidades. Uma vantagem de uma candidatura, não estou falando só do Mauro, da personalidade do Mauro, mas uma candidatura focada por um segmento. Primeiro, uma pessoa da Polícia Militar, ela pode ter voto em todos os municípios do estado de São Paulo. Pode ter cabos eleitorais, entre aspas, né? Em todos os municípios do estado de São Paulo. Tem 10 aqui, 30 votos ali, 100 aqui, 1000 ali, 200, Pode ter voto 100. no estado de São Paulo todinho. Todinho. Isso Então é uma importante. candidatura de segmento. Sim. E um outro detalhe, como nós temos aqui um batalhão que tem uma região, uma circunscrição, né? Então significa dizer, Lelo, que Barretos tem 30 mil em potencial, Guaíra talvez possa ter 5 mil, Bebedouro possa gerar 15 mil, Olímpia não sei quanto, e depois também não existe ali uma rivalidade entre Barretos e Bebedouro para uma candidatura nesse nível. E por que não existe? Porque ele é candidato de Barretos? Tá bom, ele é candidato de Barretos, por quê? Se a operação de trabalho dele não era em Barretos unicamente, é em todas as cidades da nossa região. Então, existe uma oportunidade, existe uma viabilidade. Agora, é evidente que eu digo que nenhum candidato é candidato dos outros, tem que ser candidato primeiro de si, tem que ter discurso, tem que ter vontade, tem que ter desejo. Segundo, o candidato tem desejo, tem vontade de ser candidato, ele tem que enxergar a viabilidade, qual a estratégia e saber conversar com os outros membros atuantes da vida pública, para poder cativar, se comprometer, fazer alguma coisa. É uma esperança, eu acho que esse é o momento de toda a sociedade discutir as candidaturas, as viabilidades, mas eu quis aqui apresentar algumas coisas que, daquilo que se cobrava da sociedade barretense, do novo, né, de uma possibilidade viável, ali, independente do nome do Mauro, mas no perfil do que nós estamos falando de candidatura, que tem um segmento como a Polícia Militar, que tem uma região que não tem os choques de ranços políticos, de atritos políticos e partidários, isso eu acho que passa a ser quase que inconteste essa análise. Pois não, Nestor Leonel. Para nós, quando que o Mauro conversou com nós sobre a possibilidade, nós ficamos muito felizes, já falamos com ele. Por quê? O Mauro sempre foi muito atuante aqui em Barretos. Na nossa área rural, fizemos vários projetos em parceria, e o que é importante para nós é ele, como comandante, ouvir e executar. Então, porque tem muitas falácias, tem muitas promessas que não são cumpridas. E ele, no caso, não. Tudo que nós pedimos, tudo que foi essa segurança, tá vendo? Acontecendo muito roubo, acontecendo muita coisa no campo. E o Mauro sempre se dispôs, sempre participou de todas as reuniões convidado. Então, para Barretos, por ser jovem, por conhecer, tem 19 cidades no comando dele, conhece as necessidades, conhece as dificuldades, conhece o que precisa ser feito, e ele, como deputado, ele vai poder nos ajudar muito dentro de Barretos e muito na região. E a gente vê, porque a gente sabe que vai sair vários nomes, mas são nomes que a gente vê que não vai ter condição de chegada. E o Mauro, por esse trabalho que ele faz em Barretos e na região, e a gente juntando forças para dar um apoio, porque é uma pessoa que vem na política nova, não tem vício nenhum, como o Neto acabou de dizer, não tem vício nenhum, não é uma pessoa já dentro do padrão aí do politiqueiro e do político profissional. Então, para nós barretenses é uma excelente opção. Mauro, conte com a gente está junto com você, porque Barretos merece novos nomes, que pessoas que sabem da realidade e sabem trabalhar. Não, e principalmente pessoas que têm condição de ser eleito, né? Porque não adianta você lançar um nome bom, mas que não tem a possibilidade mínima de ser eleito. É que nem o Neto falou, o Mauro, como policial,
ele pode pegar voto no estado de São Paulo inteiro, mesmo que você pega voto em Campinas, que pega uma meia dúzia para cá, uma meia dúzia em Sorocaba, muitos votos em Barretos, porque o Mauro é uma figura que ele tem livre acesso, né, em todas as camadas da Polícia Militar. Sem dúvida. Sim, eu agradeço a palavra de todos. A gente vem pensando nessa possibilidade, eu acredito que vai se concretizar realmente essa candidatura. A ideia é trabalhar os 645 municípios do estado. Eu vou estar nos 645 municípios, eu vou rodar os 645 municípios pela Polícia Militar, fazendo um trabalho junto a todos os grupamentos, pelotões, companhias e batalhões do estado, né? A Polícia Militar ela vem desenvolvendo essa consciência política, né, das últimas eleições para cá, as últimas eleições a deputados, nós nunca tínhamos feito um deputado federal em 185 anos. Né? A Polícia Militar elegeu 2 federais na última eleição. As eleições municipais do ano passado, nós tivemos 700 candidatos e foram eleitos 112 candidatos pela Polícia Militar. E esses 700 candidatos tiveram mais de 1 milhão de votos. Então nós somos 150 mil policiais militares, entre ativos e inativos. E se eles conseguirem 10 votos, isso já se transforma em 1,5 milhão de votos. A gente já consegue ter uma votação expressiva que consegue até decidir uma eleição para governador. Né? Então, existe essa consciência política que está sendo trabalhada, está sendo aumentada a cada eleição, a gente vê essa possibilidade. Então, isso seria o campo do trabalho na Polícia Militar. Eu vejo também Barretos, a gente precisa realmente ter um deputado de Barretos. Não, nós precisaríamos ter um federal e um estadual de Barretos. Nós temos condições para isso. Tá? E a nossa região também, a 13ª região administrativa, que são 19 municípios, nós temos 360 mil votos. É um absurdo a gente falar que nós não temos um deputado federal e um deputado estadual da nossa região. Então, precisa mudar essa concepção, né? Tanto na região quanto em Barretos. Em Barretos, nas últimas eleições a deputado estadual, nós tivemos quase 500 candidatos a deputado estadual votados em Barretos. Foi mais de 30 mil votos jogados no lixo. Por quê? Essas pessoas nem sabem onde é Barretos. Nunca vieram em Barretos. Aqueles que foram eleitos não voltaram para agradecer esses votos, não trouxeram nada para a cidade, nada para a região. Então a gente precisa conscientizar as pessoas desse viés, dessa possibilidade, tá? Que isso pode acontecer e nós podemos fazer um federal e nós podemos fazer um estadual aqui em Barretos. Então, estou me colocando à disposição, né, a pré-candidatura, uma possibilidade de que isso realmente venha acontecer, tá? E a gente trabalhar nesse sentido. E trabalhar, como vocês disseram, eu não tenho nenhum viés, nenhum tipo de inimizade política, não tenho inimizades em Barretos. E trabalhar para todos, trabalhar para a nossa Barretos, trabalhar para a nossa região, trabalhar para a Polícia Militar. Tá? Então a ideia é essa. E vamos ver se a gente consegue concretizar essa candidatura. Olha, aproveitando a audiência rotativa, porque quem está no Facebook está vendo a equipe aqui, só para lembrar aqueles que estão nas rádios do Diário FM, Independente FM também, nós estamos aqui com o Luiz Carlos Diniz Buch, o Nestor Leonel, o Marcelinho Monteiro de Barros, o Onofre Rosa Rezende, o Giovanni Barrotti, o Nestor Reis, o Dair de Moura e Silva, o Major Mauro Alves dos Santos Reis, a nossa Paulinha Lemos, o Monteiro Neto, acho que eu não esqueci ninguém, o Luiz Otifala, está aqui o Luiz Otifala Miziara, o terceiro. Então, o Ismael Santos e também o Kleber Carvalho na mesa de som e no nosso Facebook. Marcelinho. Não, eu tinha uma... Por favor. Um segundinho, só aproveitando a deixa aqui do Major Mauro acabou de falar, o ouvinte também, que pode também dar sua opinião com respeito a essa candidatura, o Silvio Tadeu já fala sobre isso. Parabéns, Major. Ótimo candidato para Barretos, principalmente ao lado da nossa futura prefeita. O Silvio Tadeu. O Silvio é forte, né, Mauro? O Silvio Tadeu deu sua opinião. Ô, Major, eleito, em caso eleito, qual que vai ser o seu principal foco de atuação na nossa Assembleia Legislativa? Olha, como eu disse, eu quero trabalhar para Barretos,
tá? Para a nossa região, que eu acho que é muito carente também nesse sentido, e também a Polícia Militar, né? O trabalho em si, eu acho próprio para a segurança pública, tá? Mas não vou deixar de atender ninguém. Eu acho que a gente tem que ter esse espaço aberto, né? A cabeça aberta para poder todas as demandas da nossa região, da nossa cidade e da Polícia Militar, a gente conseguir trabalhar e fazer um bom trabalho dentro da Assembleia e conseguir aprovar, conseguir trazer recursos, trazer as verbas de emendas, tudo para a nossa região. Major, uma coisa que eu sinto muito na sociedade, não sei se a Paulinha concorda, Paulo, é que hoje está acontecendo um certo laceamento, ou seja, uma permissividade da população da convivência com a violência. Nós estamos nos acostumando com a questão da violência. Nós estamos perdendo a capacidade de indignação. Exatamente. Com os conflitos que nós estamos vivendo. E nós não podemos entender que isso seja normal. Por que que uma candidatura que tem foco na questão da segurança, ela tem que dialogar com um amplo espectro da sociedade? Porque todos nós desejamos que o profissional da área de segurança seja mais preparado, em sendo mais preparado, seja mais remunerado, e a sociedade ela precisa decidir investir em segurança. Porque ela investe de uma maneira ou ela investe de outra. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu estou querendo dizer. Se o policial militar, se os aparatos de defesa da cidadania não são bem desenvolvidos, não estão recebendo os recursos naturais, o que a iniciativa privada faz? A iniciativa privada somos nós, cidadãos e as empresas. Nós começamos a gastar com segurança. Não existe nenhum país no mundo com mais câmeras sendo monitoradas do que o Brasil. Então você gasta com câmera. Você gasta com segurança privada, com empresas de segurança das empresas, disso, daquilo, daquilo. Mas aí você fala, bom, mas é só isso, né? Não. Hoje nós investimos, um preso custa muitas vezes mais caro do que um aluno na escola. Ou seja, um presidiário, ele custa para a sociedade muito mais do que custa um aluno. Então nós estamos numa rota errada. Sim. Que nós precisamos discutir isso. E por que eu acredito que a cada dia que passa vai ampliar a bancada da área da segurança ou das pessoas que têm esse tema, não de uma maneira populesca, não de uma maneira sem conteúdo, nem sem valores, né? Porque essa discussão ela é urgente. E ela envolve a questão da família, ela envolve a questão das comunicações, como que hoje nós estamos nos comunicando com a sociedade, quais são os valores que estão sendo mais valorizados na área da comunicação, quais são os valores da sociedade que estão sendo atacados na área da comunicação. Nós precisamos começar a entender quais são os valores que precisam estar presentes nas nossas escolas, nas áreas de formação. Como é que nós devemos investir na profilaxia, que é feita através da cultura e também da educação, mas também do esportes, não é? Nós precisamos dar um suporte para as famílias, dentro da realidade das novas famílias que nós temos hoje, mas também nós temos a questão da segurança de maneira objetiva, que é necessário nós discutirmos com a sociedade o que nós desejamos. Nós desejamos continuar investindo tanto em presídio, tanto na repressão, tanto no crime que já se fez, ou nós queremos trabalhar mais com a prevenção. E isto é uma questão de mentalização. E não é um resultado de hoje, mas é um resultado que você vai colher ao longo de gerações. Sim. Então é necessário mudar o ritmo. Aí, processos como tolerância zero, que aconteceu nos Estados Unidos, como uma conscientização, uma transformação no meio da sociedade, nos formadores de opinião. Ô Lelo, nós não podemos dar uma de avestruz. Ou seja, esconder a cabeça e deixar o resto do corpo para fora para fugir do problema. Nós precisamos ir de encontro com o que nós estamos vivenciando e ter ações práticas. Barretos tem algumas oportunidades, pode ser com o Mauro, pode ser com outro candidato, tudo mais. De nós focarmos na necessidade de termos uma representação
na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal que possa representar não só Barretos, mas o interesse da região do Vale do Rio Grande. E segundo, nós precisamos discutir quais são os grandes temas locais, regionais e quais são os temas nacionais e estaduais que nós não podemos mais nos omitir. E entre esses grandes temas está naquilo que é o comportamento da sociedade, rejeitando a violência, não se acomodando e nem se acovardando diante dela. Por favor, Paulo. Lógico. Neto, nós tivemos essa semana na Câmara, até o Nestor esteve presente, a discussão do orçamento do Estado para o próximo ano. Nós tivemos a oportunidade de estar lá discutindo e eu exatamente comecei a minha fala falando de um problema que existe em Barretos, que é real, que é uma luta que eu tenho desde o primeiro dia do meu mandato em 2013, que eu nunca vou me esquecer que eu fui para São Paulo, uma das primeiras visitas que eu fiz foi pela responsável pela Casa do Adolescente, que faz um trabalho da gravidez da adolescência. E a gente vem pedindo reiteradamente um convênio e políticas públicas. Porque, como eu falei, Barretos tem um dos maiores índices de gravidez na adolescência. É uma criança tendo uma outra criança. Nós não podemos, e isso desencadeia várias outras questões. Então, sem dúvida. As meninas hoje aqui em Barretos, uma grande maioria, na sua primeira menstruação já engravidam. E daí há toda uma problemática nesse sentido. Então, nós precisamos enfrentar. Eu li uma reportagem do Drauzio Varela há pouco tempo, e ele falava isso. O país não tem um controle de natalidade, não tem um trabalho nesse sentido, que é fundamental. Por quê? Porque como uma pessoa que não se preparou para ser mãe vai cuidar de um outro ser... Tem que cuidar da sua vida, nem se definiu profissionalmente ainda, de autossustentação, não é? E outra coisa, qual que é a estrutura emocional de um adolescente para formar uma outra pessoa, para passar valores? Ainda está em fase de formação de valores e já vai ser responsável por transformar valores para um outro ser ainda dependente. Ô Paula, tudo isso nós não podemos deixar de discutir, nós não podemos deixar de ter política pública para isso. E nós começamos a nossa fala para isso também. A questão da segurança foi debatida por todas as pessoas que subiram na tribuna falando, porque aqui fica mais uma vez a minha colocação, não consigo entender, Mauro, essa questão da segurança pública do Estado de São Paulo. A criminalidade tem aumentado constantemente. Essa mudança do 190 da nossa cidade para a cidade de Ribeirão, onde você liga e a pessoa não sabe nem que a tua cidade, que é Rua 14, Rua 12, e até nós tivemos uma audiência pública, barretense tem mania de falar, não, estou aqui do lado da igreja, sabe assim? Então, é um problema muito sério que nós enfrentamos hoje na nossa cidade e em todo o país. O Neto foi muito feliz em falar dessa questão da segurança pública. Aflige a todos nós, o Nestor chegou a comentar também da zona rural, que existia um trabalho e que infelizmente foi cessado, onde a polícia fiscalizava mais, mas agora acho que devido à demanda, você vê, abriu um concurso para a polícia militar, mas não abriu para a polícia civil. Barretos tem assim diminuído, você vai poder até falar com mais propriedade, tem diminuído aí o número de policiais, tanto civis quanto militares, de uma forma muito grande, não há essa reposição. Então isso é algo que a nossa população vem clamando há muito tempo. Então, essa questão da segurança pública, junto com essas políticas de base que nós temos que ter, sim, porque não adianta somente, é como você falou, não adianta ficar só apagando fogo, nós precisamos ver a causa desse fogo. Então, nós temos que agir nas duas vertentes. Ô Lelo, só para registrar aqui, o Mussa Calil Neto, ele mandou uma mensagem aqui, Lelo, dizendo o seguinte: parabéns ao Major Mauro, Barretos e região precisa da sua liderança. Um forte abraço, Mussa Calil Neto, grande um abraço para o senhor, grande abraço ao meu ídolo, meu querido amigo Mussinha. E o doutor Tirola, o doutor Tirola, advogado do Tirola e do Artes Associados aqui em Barretos, ele está em São Paulo, manda uma revista Exame aqui, mostrando um ranking das 100 maiores das cidades para serem investidas no Brasil. E aí Barretos aparece em 60º lugar, mas com uma observação: caiu no ranking. Barretos estava no ranking superior, continua entre as 100, ou seja, na posição número 60, mas Barretos caiu da posição que tinha anteriormente. É a revista Exame dessa semana que está apresentando esse dado. Eu agradeço ao Dr. Tirola, que nos acompanha pela internet e que está sempre apaixonado por Barretos,
onde atua também como advogado, falando sobre isso. Ele fala, edição, aqui, né? olha, Revista Exame, edição 1147, do dia 11/10/2017. Então está registrado aqui. Obrigado, Tirola. Estão convidados pra vir, né? Aliás, ele precisa vir dar uma aula para a gente sobre a legislação que vai entrar em vigor a partir de novembro. Ô, Lelo, eu queria ressaltar, há 2 semanas atrás eu estive no Rio de Janeiro, como eu falei aqui, e presenciei muito de perto aquele tiroteio, a invasão que teve no Rio com brigas de facções. E durante esse episódio eu tive o convívio com um dos moradores da Rocinha. Ele foi meu taxista quem conhece o Rio, de São Conrado até o Galeão. É um percurso aí que levou mais de 2 horas. Então, ao longo dessas 2 horas, nós fomos debatendo qual que é a realidade do Rio de Janeiro e traduz em si também uma realidade do país nosso. E isso incentiva exatamente no sentido da legislação, como permite coisas como essa. O que aconteceu foi um traficante preso em Rondônia, conseguiu comandar a facção que ainda lhe pertencia para a retirada de um outro traficante, o Rogério 157. A legislação como está hoje permite que um bandido que esteja na prisão faça um home office, praticamente. Sim. Ele está lá em Rondônia, ele está fazendo home office, o cara não está preso. Porque um cara lá de Rondônia conseguir comandar 250 pessoas para invadir um morro e matar o outro, é porque ele está trabalhando. E está bem protegido. E está protegido. Quem está sendo vítima aqui está sendo rigorosamente bem protegido. E quem está sendo aqui, quem está correndo risco não é ele, quem está correndo risco é a população da Rocinha. Então, esse é só para demonstrar como é importante a nossa legislação, e pessoas como você, Major, ele tem esse papel fundamental de combater esse cara. Não, eu estou falando aqui do NEM, mas não é o NEM, é o traficante, é o bandido que hoje tem uma permissão de atuar onde quer que ele esteja. Exatamente. E quem é vítima é a população, não é ele. Sim. Então, assim, quando eu tive o convívio com isso, eu fiquei chocado com a realidade. Eu fiquei, assim, realmente me tocou muito como é que é a realidade dos presídios. E ainda a Defensoria Pública do Rio de Janeiro teve a cara de pau de pedir para que os traficantes retornassem ao seu estado de origem. É um absurdo, ainda bem que a Procuradora-Geral de Justiça não permitiu. Não, eu sei. Mas só parece que é amigo defendendo amigo. Mas dá esse tom, totalmente esse tom. E é por isso que eu falo que é importante ter pessoas sérias para combater esse tipo de coisa. A gente precisa mudar a legislação em vários aspectos. A legislação da aplicação da lei, a legislação da aplicação da polícia, de tudo como está sendo feito hoje de modo contrário, né? Então hoje, para a gente ter uma ideia, né, nós temos 60 mil homicídios no Brasil por ano. 60 mil homicídios no Brasil por ano, em 5 anos, são 300 mil mortes. A guerra na Síria, em 5 anos, matou 250 mil pessoas. Então nós estamos aí com um saldo positivo ainda de 50 mil mortes. Isso é um absurdo. Aí nós temos mais 50 mil mortes no Brasil relacionadas a acidente de trânsito. 50 mil mortes. Então são 110 mil mortes de maneiras violentas. E como é que muda isso? Né? A gente tem que ter política pública para tudo isso, que, como o próprio Neto falou, vem da educação, lá no início. Né? E hoje, o que a gente está vendo? O que funciona bem do Estado? Nada. A educação não funciona, a saúde não funciona, a segurança pública está nessa situação de vitimização também até o policial militar. Hoje nós temos 64 policiais militares mortos esse ano aqui no estado de São Paulo. Né? A maioria deles de folga, mas o PCC está matando o policial militar nas horas de folga e fazendo transparecer que é um latrocínio. Né? Isso eu ouvi até o pessoal monitorando celulares de dentro de presídios, que também é outro absurdo, que até hoje não acabou com isso daí, né? Um aparelhinho de 30 centímetros conseguiria acabar com esse problema, e até hoje não se resolveu. Mauro, isso é uma questão tão óbvia, né? Que é o seguinte, isso acontece nos Estados Unidos? Não, com certeza não. Na Inglaterra? Não. Na França? Não. Na Espanha? Com certeza então, não. deixa eu falar um negócio. Se nos outros países não tem esse problema do home office que o Marcelinho está falando, do escritório dos bandidos dentro da cadeia, com segurança, por que existe no Brasil? Exatamente. Hã? Agora, deixa eu falar uma coisa, Mauro, assim, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho alguns amigos que quando eu estava no Antônio Olímpio, no Estadão, quando nós nos encontramos um pouquinho mais tarde,
eles se tornaram policiais militares e são pessoas do meu coração, pessoas que eu quero muito bem, que inclusive já se aposentaram, estão se aposentando e tudo mais. Então eu tenho grandes amigos na Polícia Militar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu fico constrangido, eu fico preocupado com as pessoas que optam pela carreira da Polícia Militar. E por que eu digo isso? Primeiro, por causa da valorização que as pessoas dão ao policial. Eu fico indignado. Eu fico indignado. Muitas vezes a imprensa diz de um ou outro desvio de um policial, que isso acontece em todas as carreiras, acontece na carreira dos engenheiros, dos médicos e tudo mais, e isso se generaliza. Segundo, uma falta de reconhecimento, que é o policial militar que está defendendo a minha casa, está defendendo a minha vida, está defendendo a minha família. Esse profissional, quando você vai para o exterior, você olha para ele com admiração. Sim. Quando você chega numa cidade como Nova York, você encontra um policial, você sente conforto, você sente seguro, você sente que aquele cara é teu amigo e ele está ali para te ajudar. Tá certo? O povo brasileiro hoje, ele precisa voltar a ter um sentimento de orgulho da sua polícia, um sentimento de valorização da polícia. Todas as vezes que eu passo por um policial, que a gente tem a oportunidade de ter um encontro, Luiz, eu agradeço, falo, Migão, muito obrigado por você estar aqui para me ajudar, para você estar aqui fazendo o trabalho. Nós precisamos fazer isso com as crianças. Nós precisamos começar a mudar. Fala, Luiz. Não, eu queria falar o seguinte, veja o seguinte, você está falando da importância do policial, né? Um dos mais importantes da sociedade brasileira. Mas é muito importante. Eu lembro que, certa ocasião, questão de 1 ano, 2, não sei, estava conversando com um delegado de polícia, titular de um distrito aqui em Barretos, e ele falou que, de repente, tinha poucas ocorrências durante o dia. E teve uma reorganização na Secretaria de Segurança Pública, principalmente na Polícia Militar, e tiraram muitos policiais de Barretos para alocá-los em outras cidades. Então, nós perdemos muitos policiais em Barretos. Daí, com essa perda, aumentaram as ocorrências de maneira gritante. Por quê? Porque não tinha esse número de policiais. Porque aquelas rondas que eles fazem de carro, muita gente entendendo que estão gastando combustível, é muito importante. Luiz, a presença física diário, do policial militar. Isso já aconteceu há mais de 5, 6 anos. Foi em e tudo mais. 2005. 2004, 2005. 2004, 2005. Quase 40 policiais. Então, o Jornal Diário, foi importante, aumentaram as ocorrências. O Jornal Diário denunciou isso, nós criticamos, a reverberação da sociedade chegou ao governador, o governador não mudou de opinião, não mudou de posição, tá certo? Manteve, e nós, o que você está falando, assim, nós estamos em 2017, nós estamos falando de 2004, então nós estamos falando praticamente de 13 anos, e é exatamente isso que nós estamos dizendo. Quando você tem um agravamento desse, como nós tivemos, ele é fruto de uma sequência de fatos. Não é um único fato. É você ter uma dificuldade de remuneração para os policiais. Hoje nós somos o 25º salário do Brasil. Do Brasil, né? Minas Gerais ganha muito mais. O primeiro estado em arrecadação do Brasil, a gente sabe o tamanho que o estado de São Paulo representa no contexto nacional. E o 25º salário do país. Eu estava conversando com 3 anos sem reajuste salarial. Não é aumento salarial, é o reajuste da inflação. Nós estamos há 3 anos sem o reajuste da inflação. Se me permite, o Luiz vai... Um soldado em Minas Gerais está ganhando mais do que um tenente aqui no estado de São Paulo. Parece que ganha 6 mil reais, na verdade. 6 mil reais de início. Eu também queria fazer um contraponto aqui, vai ser tema para um outro dia de debate. Porque já estamos em cima da hora. Mas eu queria falar um negócio que o Major talvez ele tenha seus argumentos para dizer. Mas é o seguinte, o estado de São Paulo tem hoje cerca de 60 coronéis na ativa. 50 coronéis nativos. Sabe quantos tem aposentados? 1.200. E sabe como é que ele se aposentou? Com valor integral da carreira. E sabe qual é a média de idade? Menos de 60 anos. Sabe o que isso significa? Que é esse coronel, é esse salário do coronel cheio, aposentado com 55, 56 anos de idade, que está tirando o salário do soldado. Na verdade é o seguinte, porque eu, empresário, não posso recolher a minha previdência, tá certo? E quando eu me aposentar, também me aposentar pelo com valor cheio, INSS. tá certo?
Não, eu vou pelo teto do INSS. Tá certo? E quanto que eu gero de INSS com os números de emprego que eu gero? E eu tenho que estar na regra básica. E o coronel não tem que estar. Então, Lelo, o que acontece é o seguinte, quando você pega o seguinte, 1.200 homens que estão não estão mais na ativa, e 60 na ativa, quer dizer, há uma distorção com relação à questão da Previdência no Estado de São Paulo. É isso que amarra também a questão do salário. Na verdade, a questão desses 1.400 coronéis é porque todo mundo aposenta tenente-coronel ou coronel na polícia. Né? Lógico. Então, e por que é como o cabo acaba aposentando, o soldado aposenta como primeiro sargento, subtenente, às vezes até alguns como tenente. Né? É uma questão, não é só a polícia militar que afeta a previdência do Estado. Né? Nós temos o juiz, promotores, defensores públicos. Então nós temos precisa ser refeito. Isso é no Brasil. Isso é no Brasil. Deixa eu te contar. Né? Olha, menos nós de 20%. Temos o judiciário mais caro do mundo. Menos de 20% dos aposentados consomem mais de 80% da receita do INSS. Porque são as aposentadorias privilegiadas. Só falando que o Renato Filho está ouvindo o programa, hein? Só isso. Que essa seja uma primeira de outras. Bom, o Renato Reis está presente aí, lógico. Eu já falei o nome deles todos. 11h40, não temos mais tempo. Paulo, grande prazer. Paulinho, grande prazer. Todos aqui da mesa, Nestor. Todos eles às 11h40. Só digo o seguinte: bom fim de semana. Você ouviu a verdade total em tempo real. De volta no próximo sábado, às 10 da manhã.